Gente, boa noite meninas, sejam bem-vindas, vão chegando. Hoje eu vou fazer essa live chamada Estratégia Mestre para organizar as suas finanças pessoais. O Instagram tá avisando as pessoas, eu também já mandei e-mail. Sejam bem-vindas, bem-vinda Edenir. E essa live vai ficar gravada, pra quem não puder estar aqui ao vivo. E eu não sei de onde vocês estão falando, gente, mas eu tô aqui em São Paulo e aqui tá bastante calor, assim. Tá muito calor, eu acabei de abrir a janela. E só contar mais uma coisinha pra vocês sobre o meu dia, antes de eu entrar no assunto mesmo, que eu preparei um roteiro e tudo mais. É que desde ontem à noite eu comecei a ficar com muita enxaqueca. Eu não sei se alguma de vocês aqui, algum de vocês tem ou já teve enxaqueca, mas assim, é bem doído, é bem puxado. E aí eu fiquei algumas horas hoje sem conseguir trabalhar, na verdade eu consegui trabalhar super pouco e fui descansar. E fiquei me perguntando se eu deveria remarcar a live, né, ou se eu manteria. Mas aí eu fui melhorando, eu não tô 100% ainda sinto muita dor aqui. Eu comi quase nada hoje o dia inteiro, mas eu melhorei, tô melhor do que eu tava à noite, do que eu tava de manhã, do que eu tava ontem à noite, do que tava hoje de manhã. Então eu falei, não, eu vou fazer a live porque eu tava muito animada pra ela. Já faz semanas que eu queria fazer essa live e cada hora aconteciam imprevistos, cada hora aconteciam outros eventos, né, aqui na minha empresa. E eu falei, não, mas agora eu vou dar prioridade pra essa live. Então vamos lá. Eu vou manter os comentários o tempo inteiro aqui disponível, tá? Então vocês podem me fazer perguntas a qualquer momento. E se eu não conseguir responder na hora, se eu não tiver te respondido, você pergunta aqui de novo, por favor, porque daí antes de acabar, de eu encerrar a live, eu respondo, tá? Então vamos lá para o que eu preparei aqui para falar para vocês hoje. A primeira coisa que eu quero falar aqui hoje pra vocês... Bom, na verdade, antes, deixa eu só me apresentar pra quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Mari Lolato, eu sou especialista em finanças para mulheres, tanto finanças pessoais quanto finanças para negócios, finanças para empresas. E embora haja algumas similaridades entre as duas áreas, elas são áreas completamente distintas. Não é o assunto da live de hoje, mas eu só acho importante pontuar porque eu vejo que muita gente mistura e confunde, tá? E eu sou especialista em ambas as áreas. O tema que eu escolhi para falar aqui para vocês hoje, de estratégia mestre para organizar as finanças, são as finanças pessoais. Então vamos ao conteúdo. E a primeira coisa que eu gosto de falar é que assim... dinheiro não é tudo na vida, né? Com certeza não é tudo na vida. Mas ter problemas com dinheiro afeta tudo na nossa vida. E se você é uma pessoa que tem problemas financeiros ou já teve, você já deve ter percebido isso que eu tô falando aqui agora, né? Boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Então, por exemplo, vamos citar aqui alguns. E se vocês já tiverem, se vocês se lembrarem de outros, né, problemas que ocorreram em decorrência de desequilíbrio financeiro, vocês vão escrevendo aqui. Mas, por exemplo, falta de sono, várias vezes a gente perde o sono. Muitas vezes a gente tem problema, dor de estômago, problema de saúde. A gente começa a ter brigas conjugais, né, para quem é casado, ou às vezes a gente começa a descontar nos filhos, a gente começa a ficar com menos paciência, a gente fica mais nervosa. É uma infinidade, assim, de problemas que são decorrentes de problemas financeiros. Isso sem contar os problemas que estão exatamente atrelados à questão financeira em si. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Você tem medo de olhar para o seu extrato bancário. Aliás, eu já recebi muitas mensagens falando isso na minha vida. Em toda a minha carreira trabalhando com finanças, eu já perdi as contas de quantas vezes eu recebi essa mensagem. Mari, eu tenho medo de olhar para o meu extrato bancário. E também eu tenho medo de abrir a fatura do meu cartão de crédito. Então, assim, esse medo que gera, né, de olhar para a realidade financeira. Outro sintoma, né, muito comum é se sentir uma frustração enorme e se sentir sempre frustrada, né? Porque ou o dinheiro acaba bem antes do mês acabar, ou você gasta mais e aí fica com muitas dívidas.
Outros problemas, você acaba tendo muita raiva da situação. É comum a pessoa ter raiva de si mesma, inclusive, porque ela quer sair daquele ciclo, ela quer sair desse problema e não consegue, e ela começa a ter muita raiva de si mesma, começa a ter muita raiva da situação. Quando a gente tem um casal, por exemplo, onde uma das pessoas é muito organizada financeiramente e a outra não é, isso gera, assim, brigas contínuas, assim, recorrentes, porque é muita culpabilização, né? Então aquele que é organizado geralmente costuma culpar e acusar aquele que não é. Eu já atendi muitas mulheres, assim, que escondiam as coisas que compravam e que gastavam. Inclusive, esse cenário eu vi muito, inclusive, quando eu era mais nova e eu nem trabalhava com finanças ainda. Quando eu nem sonhava, inclusive, em trabalhar com finanças, eu via muitas mulheres que escondiam bolsas, sapatos, cursos que estavam fazendo, cosméticos, assim, escondiam do cônjuge, escondiam do marido, porque aquilo ia gerar briga, ia gerar discussão, ia gerar desentendimento. Outro sintoma muito comum de ter problemas financeiros é essa sensação de cansaço, né? Eu luto, eu tento e não consigo. E essa sensação também, que eu vou mencionar agora, que eu considero uma das piores, que é a falta de confiança. A pessoa perde a confiança em si mesma, de que ela vai de fato conseguir resolver essa questão. Ela perde as esperanças, ela acha que ela não vai conseguir mais sair desse buraco que ela se encontra. Porque ela tá nele há tanto tempo, ou mesmo que não seja tanto tempo, ela está nele, ela já tentou de algumas formas sair dele, ela não conseguiu, então aquilo vai gerando um cansaço, uma frustração, e ela perde a confiança em si mesma. E eu acho que perder a confiança em si mesma, juntamente com os problemas financeiros que levam a isso, é uma das piores coisas que pode acontecer, porque imagina, a gente não acredita mais que o nosso problema pode ser solucionado. Isso é muito ruim, né? E é muito comum ao mesmo tempo. Me falem, vocês que estão aqui online, e depois também, para quem estiver assistindo na gravação, comenta aqui embaixo, assim, se você já teve problema financeiro e qual foi a consequência disso, assim. Se não quiser descrever qual foi o problema financeiro exatamente, não precisa. Se você quiser, fica à vontade. Mas se não quiser descrever o problema, conta assim, o que isso trouxe como consequência negativa, sabe? O que foi ruim? Deixa eu só tomar um golinho de água. E essa sensação, né, que é muito comum, de que a pessoa nunca consegue realizar as coisas que ela quer, né? E às vezes nem são coisas enormes, como, por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro. Às vezes são coisas menores, assim, como levar o filho para passear em determinado lugar, comprar um presente, um determinado presente para o cônjuge ou para o filho, fazer uma pós-graduação, um curso, algum curso atrelado à sua profissão. Enfim, né, essa sensação de você tá querendo melhorar, de você querer sair daquilo e você não conseguir, ela é muito desgastante, né? Ela é muito frustrante. Então, eu tenho muito esse lema pra mim. Eu não sei se vocês concordam com ele, coloquem aqui o que vocês pensam, mas assim, dinheiro não é tudo na vida, mas ter problemas com dinheiro afeta tudo na nossa vida. Me contem aí o que vocês acham. Inclusive, eu tive uma cliente de mentoria que ela foi uma das primeiras que falou isso pra mim. Isso tem vários anos, assim. Ela falou, nossa, Mari, quando eu tenho problemas com dinheiro, eu perco a minha saúde e eu perco o meu sono. Então, pra mim, ter as finanças equilibradas é uma questão de saúde. E eu falei, nossa, eu assino embaixo, eu concordo, assim, plenamente com isso que você tá me falando. Bom, e aí a gente entra num outro ponto. Depois, se eu lembrar mais alguma coisa relacionada a esses sintomas, né, negativos, eu falo aqui pra vocês. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse assunto? Vocês estão tão quietinhas. Só um parênteses aqui, gente. Nossa, a minha enxaqueca tá bem melhor, como eu disse pra vocês, né? Mas eu não me lembrava, assim, que esse ring light que fica aqui, essa luz, pra quem tá com enxaqueca, quem tem enxaqueca sabe do que eu tô falando. A gente fica muito sensível à luz, né? A luz é muito
É muito agressivo, assim, quando a gente tá com dor. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo dar uma diminuidinha. E se isso prejudica. Olha, consegui diminuir, pra mim ficou melhor por causa da minha dor. Pra vocês tá tudo bem? Tá tudo bem, né, gente? Acho que não ficou escuro. Ai, que bom, porque assim ficou menos doído aqui pra minha enxaqueca. Bom, então vamos lá para falar sobre o outro tópico que eu separei aqui pra falar pra vocês, que é o seguinte. Eu não sei se vocês já se perguntaram, mas é uma pergunta que eu, como profissional, né, sempre estou me fazendo e estou sempre descobrindo novas causas, por que é tão comum a gente ter problemas financeiros, a gente ter uma vida financeira desequilibrada, né? Por que isso é tão comum? Não sei se vocês já se perguntaram isso, mas e cada vez eu levanto mais e mais causas disso, né? E eu trouxe algumas aqui pra vocês, pra gente refletir juntas e vocês também me darem a opinião de vocês e acrescentarem com outras coisas. Um dos motivos, sem dúvida nenhuma, é o fato de que a gente não tem educação financeira aqui no Brasil, né? A gente não aprende a cuidar do nosso dinheiro na escola, a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende em casa. E assim, só para eu ser justa aqui, né, eu preciso dizer que de poucos anos para cá, tem havido várias iniciativas nesse ponto de implementar a educação financeira nas escolas. Então eu não estou dizendo que ela é inexistente, mas ela é muito incipiente. É um projeto muito novo, se a gente for pensar, né? Comparado com outras matérias, com outros conteúdos escolares, como educação física, educação artística e todos os demais, a educação financeira, ela na maioria das escolas, ela ainda é ausente, ela não está presente. E então ela tá muito começando, ela tá presente numa minoria ainda. E que bom que ela já está começando a estar presente, porque é uma área que como ela atua na nossa vida inteira, as finanças, né? Desde que a gente se torna maior de idade, na verdade, antes de se tornar maior de idade, a gente já tá tendo que lidar com dinheiro, né? Seja porque a gente trabalha, ou seja porque a gente recebe dos nossos cuidadores em forma de mesada ou outro, a gente já tem essa relação com o dinheiro, de receber, de pagar. E então, assim, ela permeia a maior parte da nossa vida. De quando a gente é adolescente até a velhice, a gente tá tendo que lidar com dinheiro. Então, como que é possível a gente ter uma educação que ainda não inclua as finanças, na verdade? Então, assim, eu tô aqui bem na torcida para que cada vez haja mais iniciativas de implementação de educação financeira, desde do ensino do ensino infantil até aos anos mais avançados escolares, porque isso é super importante. Mas essa ausência da educação financeira na nossa infância, né, na escola, ela faz muita falta, né? A gente faz muita falta porque a gente não aprende ali como a gente deveria olhar para o dinheiro, lidar com ele. E além da gente não aprender na escola, para piorar, é muito raro você encontrar lares, famílias que também ensinem sobre o dinheiro, que lidem com ele de uma forma educativa, que transmitam conhecimentos saudáveis sobre como se relacionar com o dinheiro. Né? Por que eu tô falando desse jeito? Porque, na verdade, todas as famílias têm formas de lidar com o dinheiro e essas formas de lidar com o dinheiro são transmitidas às crianças e aos filhos, tá? Mesmo que os adultos cuidadores não pensem sobre esse assunto, não saibam o que eles estão fazendo, ainda assim, a forma com que eles lidam com o dinheiro, falam sobre o dinheiro, já está ensinando muita coisa sobre o dinheiro para os seus filhos. E inclusive, só que como isso que a forma dos adultos lidarem com o dinheiro geralmente não é uma forma saudável, e eles também não sabem que eles estão ensinando coisas aos seus filhos, reside aí vários problemas. Porque significa que os problemas que os cuidadores têm com as finanças estão sendo transmitidos de maneira aleatória e espontânea para os seus filhos. Então os filhos estão captando toda essa forma dos seus pais, dos seus cuidadores agirem, sabe, com o dinheiro. Oi Mari, seja bem-vinda, minha xará.
Então, aí reside o problema, porque se a gente está transmitindo coisas que a gente nem sabe que está transmitindo, a gente não está escolhendo como transmitir isso para os nossos filhos, para as crianças, significa que estão sendo transmitidos a eles conceitos equivocados, crenças muito negativas, né? Então, oi Aline, seja bem-vinda. Então, o fato da gente não ter educação financeira na escola e a gente não ter essa educação em casa também só traz consequências negativas, não traz consequências positivas, né? A gente cresce sem ter um panorama, sem ter um direcionamento didático, pedagógico, saudável. O que a gente capta, o que a gente vai absorvendo e aprendendo sobre o dinheiro é o que aqueles adultos que estão ao nosso redor estão fazendo, eles próprios com as finanças deles. É isso que a gente vai, né, absorvendo. Eu poderia me alongar muito mais nesse tema aqui, porque aqui dá muito pano pra manga, mas a gente pode deixar esse assunto para uma próxima live. E além dessa falta de educação financeira em casa e na escola, eu elenquei aqui alguns outros critérios que dificultam muito a gente ter as finanças equilibradas, né, na nossa vida. Falar sobre dinheiro, infelizmente, ainda é um tabu aqui no Brasil. E eu vejo, às vezes, que em alguns outros países não é tão tabu quanto aqui. Então, as pessoas raramente falam sobre dinheiro. E quando eu falo de falar sobre o dinheiro, eu não estou me referindo a quando a gente vê, assim, em narrativas e discursos de marketing, tipo, fature tanto, eu vou faturar tanto. Não é sobre esse tipo de narrativa que eu tô falando. É sobre as conversas entre as pessoas no nosso dia a dia. As pessoas que a gente tem convivência, que a gente tem intimidade, né? Confiança para fazer essas trocas. A gente tem trocas de vários assuntos com as pessoas que a gente convive e gosta, mas troca sobre dinheiro é muito rara, né? E aliás, complementando isso, além da gente conversar pouco sobre a questão do dinheiro, ainda quando ele aparece assim na história, é sob um viés um tanto equivocado, assim, mascarado, eu diria, que é qual? Quando a gente vê as pessoas que ficam assim querendo exibir os seus bens materiais aos outros, então as suas roupas, os seus carros, os seus imóveis. Então, quer dizer, a gente não conversa sobre ele ali, sobre as questões que nos afligem, sobre dinheiro, quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, o que nessa relação nos dá prazer e o que está nos causando dificuldade. No entanto, de vez em quando, dependendo das relações, esse tema aparece sob esse formato assim de... como se fala? Esqueci a palavra. Da gente querer ficar mostrando pro outro, né? Assim, eu quero mostrar pro outro o status que eu tenho, eu tô preocupada com a forma com que o outro vai me ver. Então isso também não contribui em nada para sermos pessoas saudáveis, né? Financeiramente. Um outro aspecto ainda é que, assim, nosso cérebro, ele é programado para nossa sobrevivência. Então ele é programado para as nossas questões de curto prazo. E não, o nosso cérebro ele tem muita dificuldade de se planejar, de pensar naquilo que está lá na frente, que é incerto, que ainda vai acontecer e nem se sabe quando e como. O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver com dinheiro? Peraí que eu já falo. Por exemplo, uma das habilidades, não a única, que a gente precisa desenvolver para lidar bem com as finanças, é muitas vezes dizer não para um prazer imediato, para a satisfação de um desejo do agora, em prol de algo futuro. Vocês conseguem me compreender? O que eu tô querendo dizer com isso? Gente, vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tudo certo? Oi, Ana, seja bem-vinda. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Senão acho que vocês teriam me falado. Então, até me perdi o que eu tava falando. O nosso cérebro, ele foi criado, né, projetado pra gente satisfazer as necessidades do agora, imediatas. Obrigada, Ana, vocês estão me ouvindo. Obrigada pelo feedback. Então, assim, e eu tava dizendo que uma das habilidades pra gente lidar bem com o dinheiro
é a gente renunciar a algumas coisas, ou seja, eu deixo de gastar agora, deixo de comprar alguma coisa agora em prol de algo no futuro, porque eu vou guardar e investir para realizar outra coisa lá. Então eu deixo de gastar com o meu eu do presente para gastar do meu eu do futuro. Então vocês percebem que essa escolha do tipo, eu abro mão de algo no presente, de algo imediato, para algo lá na frente, vocês percebem? Isso para o cérebro, para nossa mente, é muito difícil para nossa mente lidar com isso. Então é como se a gente, de uma certa forma, nadasse contra a maré quando a gente precisa fazer isso. E sim, a gente precisa fazer isso. O tempo inteiro? Não, absolutamente. Mas é uma habilidade que a gente tem que desenvolver? Sim. Então o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente vai poder atender aos nossos prazeres e desejos imediatos. Ainda bem, né? Que bom, isso é uma notícia ótima. Mas não são todas as vezes que a gente pode. Né? Não é tudo que eu tenho vontade de comprar agora que eu vou comprar agora. E eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas só para dar um exemplo que eu costumo sempre falar para as minhas clientes de mentoria. Isso de renunciar a algo que eu tô com vontade agora para algo mais lá na frente, a gente já faz isso em várias áreas da nossa vida, né? Pensem aqui comigo. Por exemplo, hoje eu falei pra vocês, né? Eu tô aqui em São Paulo, que é onde eu moro, e tá um calor danado, assim, o dia inteirinho. Ontem também, eu lembro que eu acordei 7 horas, fui levar minha filha na escola, eu já tava transpirando antes de levar minha filha na escola. Eu tava com mais vontade de sentar no computador pra trabalhar ou ir na piscina. Eu tava com mais vontade de ir na piscina. Mas eu pude ir na piscina? Eu não pude. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que preparar a sessão de várias clientes de mentoria aqui, eu tinha atendimento de clientes de mentoria, eu tinha que preparar as coisas aqui pra essa live. Então, esse mecanismo, né, que a gente tem que deixar de fazer algo que a gente tá com vontade agora, a gente tem que fazer em várias áreas da nossa vida. Não é só com dinheiro também. Outro exemplo, eu acho até que vocês já entenderam, mas assim, só pra exemplificar com a questão de comida também, né? Eu, por exemplo, eu amo doce. Não sei se eu já contei isso pra vocês, não sei se vocês gostam. Eu gosto muito de doce. E por mim eu comeria doce todos os dias. Só que eu não quero as consequências que o doce me traz, de possível diabetes, de engordar e várias outras coisas. Então, eu renuncio a esse prazer. Então, ou eu fico sem comer doce, ou eu como menos doce, ou eu como um doce menos calórico. Então, se vocês olharem para a vida de vocês, nós, como adultas, estamos sempre fazendo isso. E essa análise, essa escolha, eu gostaria de fazer isso agora, isso eu posso. Ah, mas essa outra coisa que eu gostaria de fazer agora, eu não posso, então eu não vou fazer. E na nossa relação com as finanças é a mesma coisa. Então, eu sempre digo assim, na mentoria eu ajudo muitas clientes a desenvolver isso, a pegar essa habilidade que nós já temos numa área da vida e trazer essa habilidade para a área de finanças. Já que, como eu disse, a gente precisa ter essa habilidade para ter uma vida financeira saudável. Então, só para repetir, não significa que eu tenha que renunciar a tudo que eu quero. Não, mas algumas coisas eu vou poder ter naquela hora e outras coisas, sim, eu vou precisar renunciar naquela hora, muitas vezes para que eu possa ter lá na frente. Ou seja, não é sempre assim, eu não tenho agora e eu não tenho nunca. Não, o não de agora pode ser um sim mais lá na frente, tá? Então, deixa eu só ver que horas são. Gente, eu não acredito que eu já tô meia hora falando. Nossa, o tempo passa muito rápido. Então, eu tava falando como esse funcionamento do nosso cérebro, ele dificulta a gente lidar bem com o dinheiro, né? E aí, somado a isso, só pra falar mais uma causa, assim, do porquê que é tão difícil a gente se relacionar bem com as finanças, é que a gente tá o tempo inteiro tendo que lidar com propagandas, né? Cada vez mais, inclusive, porque quando não existia internet, a gente tinha propaganda só fora dela, né? A gente só tinha propaganda em rádio, em televisão e outdoor, revistas, jornais e tal. Agora, de uns anos pra cá, né? Agora não, mas de uns anos pra cá, a gente continua tendo todas essas propagandas que a gente já tinha antes e mais várias outras propagandas. Então a gente tem propaganda em pontos de ônibus, a gente tem dentro do ônibus, a gente tem dentro do metrô, a gente tem dentro da estação de metrô, a gente tem na internet o tempo inteiro, a gente pega o celular pra fazer qualquer coisa no celular, tem propaganda. Então pensa só, a gente não pode comprar tudo que a gente quer o tempo inteiro, só que o tempo inteiro tem propaganda chegando pra gente falando, compre isso, compre aquilo,
com mensagens subliminares, inclusive na maior parte do tempo, né? No sentido assim, você comprando isso aqui, você vai se sentir mais poderosa, mais feliz, mais bem-sucedida. Como eu disse, essas mensagens chegam de forma subliminares, elas não estão chegando dessa forma explícita como eu tô exemplificando aqui, né? Mas acho que vocês conseguiram entender. Então, olha a quantidade, assim, de fatores que somados fazem com que a gente tenha dificuldade de lidar com as finanças, né? São muitos fatores. Isso porque eu nem mencionei todos aqui que eu tenho levantado ao longo da minha carreira. Inclusive, se vocês pensarem em mais algum item, é só vocês colocarem aqui pra mim, tá? Bom, vamos lá. Nós estamos na metade da live, mas eu ainda tenho algumas coisas bem legais pra falar pra vocês. Sabe um outro fator, assim, que atrapalha muito a gente? É a forma com que a gente lida com as nossas emoções. Então, isso eu vejo muito desde que eu comecei a trabalhar com finanças. E então, o que eu quero dizer com isso? A gente costuma fazer, muito comumente, uma coisa que é assim... quando eu tô brava, eu tô com raiva, eu compro mais. Quando eu tô triste, eu compro mais. Quando eu tô com TPM, eu compro mais. Eu tô me sentindo carente, eu vou lá e compro. Então a gente acaba, pra gente fugir das nossas emoções, ou é a forma que a gente encontrou, né? Uma forma, como se diz? Uma forma não muito saudável, né? De lidar com as nossas emoções. E eu vejo isso acontecer muito. Alguns dos exemplos que eu tô falando pra vocês, e ainda outros exemplos, como o caso de uma cliente que ela ganhava muito bem, ela tinha um trabalho que pagava muito bem ela. E ela disse que mesmo ela ganhando muito bem, ela não conseguia guardar dinheiro nenhum. E aí ela foi descobrir que, na verdade, ela sentia tanta raiva daquele trabalho, ela estava tão infeliz naquele trabalho, que a forma inconsciente que ela encontrou de lidar com aquilo era gastar todo o dinheiro que ela recebia vindo daquele trabalho. Então, assim, são muitos exemplos, assim, de como que a nossa falta de habilidade de lidar com as nossas emoções fazem a gente ir entrando em buracos financeiros. Eu não sei se vocês já pararam para fazer essa análise, mas se vocês não pararam para fazer, eu recomendo que vocês façam. É um exercício bem importante, bem necessário. E tomem isso, essa minha sugestão, essa minha recomendação, não como uma tarefa chata, trabalhosa, do tipo, que saco, vou ter que fazer isso. Mas não, tomem isso como um exercício contínuo na vida, assim, sabe? Um exercício que serve para vocês se conhecerem melhor e lidarem melhor com essa área da vida, sabe? Seja bem-vinda, Damaris, que bom ter você aqui. Prazer te encontrar aqui. Então, assim, e uma outra recomendação que eu dou nesse quesito, né, nesse tema das emoções, é prestar atenção, porque assim, a nossa inabilidade de lidar com as emoções são várias, né? Ela começa pelo fato de que geralmente a gente não sabe nem o que a gente está sentindo. Eu tenho uma professora na área de psicologia, ela fala, ela é uma professora junguiana, de psicologia junguiana, e ela mesma fala, gente, quando vocês estiverem sentindo algo, dê nome ao que vocês estão sentindo, sabe? E quando ela tá falando isso, e eu tomo pra mim as palavras dela, não precisa dizer aos outros, não é palavra aos outros, é pra si própria, tipo, nossa, agora eu tô com muita raiva, nossa, agora eu tô muito chateada, pra gente detectar o que a gente tá sentindo, contar pra nós mesmas o que a gente tá sentindo, e num outro passo, descobrir quais caminhos que geralmente a gente utiliza quando tá sentindo isso. Então, por exemplo, eu saio pra comprar, né, eu começo a dar clique aqui pelo celular e começo a fazer um monte de compra, eu vou pro shopping, começa a entender o que você faz com isso e tenta traçar outros caminhos. Obrigada, Damaris, pelo elogio, que bom que você tá gostando. Vai ficar gravado, então depois se você conseguir assistir desde o começo, que eu acho que você vai gostar. Então, e assim, essas questões que eu tô falando sobre as emoções, meninas, são só algumas pinceladas, tá? Claro que o trabalho de olhar para as emoções e ver como é que elas impactam nas nossas questões financeiras, elas são mais longas, mais profundas do que isso que eu tô falando, mas esse aqui é uma porta de entrada, assim, é só um começo pra gente olhar para esse conteúdo. Mas eu recomendo fortemente que vocês comecem a detectar o que vocês estão sentindo e como que isso leva vocês para hábitos financeiros nada saudáveis.
Porque, inclusive, quando a gente faz isso, a gente não só tá lidando, a gente tá deixando de lidar com as nossas emoções, né? Então, por exemplo, eu tô me sentindo muito carente aqui, eu começo a acessar a internet, começo a comprar um monte de curso, começo a comprar vários produtos online e tal. Veja, isso não vai resolver, não vai fazer você lidar com as emoções que te trouxeram essas compras. E pode ser que isso impacte no seu orçamento, te deixando endividada, ou se não te deixa endividada, faz com que não sobre dinheiro, faz com que você deixe de investir para você conseguir fazer aquela viagem internacional, para você comprar seu imóvel, para você fazer uma pós-graduação fora do Brasil. Então, quer dizer, esse tipo de comportamento, além de não resolver, né, as suas emoções, de não lidar com a causa delas, ainda vai te trazer um novo problema, que é o problema financeiro. Então, assim, isso não te traz benefício nenhum. Mas, claro, eu tô dizendo isso não para você se sentir culpada, em hipótese alguma. É só para você olhar para essa questão com carinho, para que você consiga traçar novos caminhos, né, da sua relação com o dinheiro. Inclusive, por falar em emoções, né, em toda essa relação das emoções com as finanças, eu sou da área de humanas, não sei se vocês sabem, eu sou formada em pedagogia e eu trabalhei muitos anos na minha vida com dança do ventre, então quer dizer, eu sempre fui da área de humanas. E quando eu comecei a me apaixonar pelos números, por finanças e comecei a trabalhar nessa área, eu fiquei até me questionando, assim, falei, nossa, mas como que eu vim parar aqui, eu que sou da área de humanas e tal. Mas conforme eu fui estudando esse tema, esse assunto, eu fui entendendo uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: dinheiro tem muito mais a ver com pessoas do que com números. Portanto, é muito mais uma área de humanas do que de exatas. Por isso que foi uma área que eu me encantei tanto, porque eu adoro lidar com pessoas, eu adoro lidar com educação, com comportamento, com habilidades, com aprendizagem, com desafios, com evolução, sabe? Então, é uma área que tem muito mais a ver com pessoas do que com números. E isso explica também porque que talvez vocês que estão aqui me assistindo, talvez tenham já tentado algumas vezes cuidar do dinheiro sozinhas e ainda não tenham conseguido, né? Eu quero que vocês me falem sobre isso daqui a pouco. Mas antes, eu só quero falar um outro tema que eu acho super importante, que é assim, esse olhar pra dentro que eu tava propondo pra vocês, isso aqui faz muito parte do meu trabalho, gente. Eu não consigo trabalhar com finanças sem fazer esse olhar, sem ter esse olhar humanizado, esse olhar pras emoções e fazer as minhas clientes, as minhas alunas olharem pra dentro de si pra descobrir o que é importante pra elas. O que eu quero dizer com isso? Porque é muito comum também, eu não sei se vocês já se deram conta, mas é muito comum, mas é muito, muito, muito comum as pessoas, elas estarem endividadas ou sem dinheiro, e quando a gente olha de perto para essa situação, a gente vai ver que muitas das coisas onde elas estão gastando o dinheiro delas não tem nada a ver, ou não tem quase nada a ver com aquilo que é importante para elas. Isso parece uma coisa muito doida, e parece até difícil de acreditar, mas isso acontece. E eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor o que eu tô falando, para não ficar uma coisa muito abstrata. Então, por exemplo, eu já atendi uma cliente de mentoria anos atrás, que ela tinha carro, e assim, carro dá bastante gasto, né? Para quem tem carro ou já teve, sabe que tem muito gasto. E durante a mentoria a gente foi vendo que o carro dela, ela ainda nem tinha quitado, ela ainda pagava, né, todos os impostos que um carro nos consome, ainda pagava as parcelas dele, além de tudo, só que ela não gostava de dirigir. E o carro ficava a maior parte do tempo parado na garagem. Foi quando a gente se perguntou, então, por que você tem carro? E, novamente, aqui não é pra gerar uma culpa, é só pra gerar uma reflexão com uma subsequente tomada de decisão, né? A reflexão pra tomar uma decisão. Então, bom, então se o carro não é importante pra você, você faz tudo de transporte público ou a pé, vamos vender o seu carro. E ela colocou o carro pra vender, ela vendeu e ela pôde usar esse dinheiro, tanto da venda do carro, quanto o dinheiro que ela gastava para manter o carro, ela pôde gastar com o quê? Com outras coisas que são muito mais importantes pra ela. Teve uma outra cliente que ela me relatou o seguinte, que ela pagava academia fazia muito tempo, mas ela não frequentava. E ela descobriu o quê? Que ela detesta a academia, que ela detestava a academia e que ela
Só que ela não detestava fazer atividade física, mas que ela preferia caminhar na rua. E ela começou a fazer isso. Então, o dinheiro que antes era direcionado para pagar a academia, ela pôde direcionar para pagar outras coisas que são mais importantes para ela. E só para dar o terceiro e último exemplo desse caso, eu já atendi clientes que eles assinavam eles tinham umas 10 assinaturas de streaming, sabe? De Netflix, não sei o quê. E quando a gente começou a mentoria, a gente foi conversando que eles mal ficavam em casa. Então eles mal tinham tempo de assistir um streaming, mas eles estavam pagando 10. Então a gente também fez uma mudança nisso para que eles pudessem direcionar esse dinheiro que estava sendo gasto com tanto streaming para coisas que para eles tinham mais valor. Então veja como isso é comum de acontecer. Por que a gente acaba, né, gastando com coisas que não são tão importantes para nós? Eu até vou anotar isso aqui porque é um tema longo e talvez eu faça uma live só sobre esse assunto. Oi, tia! Seja bem-vinda! Que prazer ter você aqui com a gente. Eu já comecei, mas faz um tempo, mas vai ficar gravado. Então depois, se você quiser assistir desde o começo, tá? Eu também já tive conversas super legais com essa minha tia que entrou aqui na live agora, sobre quais heranças financeiras tivemos da nossa família. Quando eu falo heranças, é heranças de conhecimentos, de habilidades, não é herança assim de receber dinheiro da família, sabe? Eu e minha tia, a gente teve conversas já sobre isso, que foram conversas super interessantes. Então, eu tava dizendo que eu vou fazer uma live em algum outro momento sobre o porquê que a gente faz isso, por que a gente acaba gastando o nosso dinheiro com aquilo que não é importante pra gente, porque são muitos fatores e eu não vou me alongar neles aqui agora, mas o fato é que a gente costuma fazer. Então, no meu trabalho, eu acabo também ajudando muito as minhas alunas e as minhas clientes a elas descobrirem o que é importante pra elas, sabe? Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite. A gente faz esse trabalho delas entenderem o que é importante pra elas, pra onde que elas querem direcionar o dinheiro delas e pra onde que elas não querem. Porque muitas vezes o nosso dinheiro está sendo desperdiçado em coisas que nada agregam pra gente naquele momento. Às vezes são coisas que agregaram já em algum momento. Elas foram úteis, mas depois elas não são mais. Porque a nossa vida é cíclica, né? A gente passa... por exemplo, eu tenho uma filha de 4 anos. Agora minha vida gira em torno de algumas questões que há 5 anos atrás, 6 anos atrás não giravam. Então coisas que faziam sentido há 6 anos atrás agora não fazem mais. Né? Então a nossa vida está o tempo inteiro mudando, então aquilo que é importante pra gente também vai mudando, então a gente precisa ir identificando o que nos importa, o que não tem mais valor, pra gente ir ajustando a nossa vida financeira a esses nossos ciclos, sabe? Esse é um exercício muito importante de se fazer. E agora há pouco eu tinha perguntado pra vocês, eu vou voltar nesse assunto que é o seguinte. Gente, tá calor aí onde vocês estão? Minha nossa, eu tô com a janela escancarada aqui e tá muito, muito calor. Gente, me dá um segundinho que eu só vou ligar o ventilador que tá aqui do lado. Só um minutinho, por favor. Voltei, desculpem a ausência, obrigada por terem me aguardado. Eu perguntei pra vocês agora há pouco, mas eu disse que eu voltaria nesse assunto, então eu vou voltar nele agora. Eu queria saber se vocês já tentaram melhorar a vida financeira de vocês sozinhas e sozinhos. Se vocês já falaram, não, agora eu vou fazer as coisas aqui diferentes. Aí às vezes criou uma planilha, ou às vezes comprou um planner, ou começou a assistir uns vídeos no YouTube, ou falou, não, agora a minha vida vai sair desse perrengue, agora eu vou fazer diferente do que estava antes, porque eu não quero mais passar por isso. Me contem se vocês já passaram por isso alguma vez. Porque eu já atendi pessoas que já tinham passado por isso. E o que acontece, que eu já vi acontecer muito, claro que não é com todas as pessoas, mas eu já vi muita gente que tentou sozinha e não conseguiu. E aí a pessoa se sente muito mal duplamente, né? Primeiro, porque ela... Oi, Cláudia! Seja bem-vinda! Que bom ter você aqui. E aí, quando a pessoa tenta sozinha resolver seus perrengues financeiros e ela não consegue, eu sempre falo que ela acaba tendo 2 problemas. Ela começou com um, quando ela foi tentar sozinha, e ela saiu dele com 2.
O problema que ela sai dele é o mesmo problema de quando ela entrou. Ela continua com o perrengue financeiro. Ela não conseguiu resolver ele. Mas, geralmente, um segundo problema que se soma a esse primeiro, ela começa a ficar descrente de si mesma. Ela começa a ficar descrente de que ela vai conseguir resolver suas finanças. Ela começa a desconfiar de si, ela começa a não acreditar que ela pode sair daquela situação financeira. E honestamente, assim, eu acho esse problema pior ainda do que o primeiro. Porque quando a gente perde as esperanças, quando a gente perde a crença, né? Quando a gente não acredita mais que a gente possa resolver um determinado problema, a gente diminui quase a zero a solução dele, né? Isso é muito ruim e é uma coisa muito comum de acontecer, né? Então eu não sei se é o caso de alguma de vocês, depois vocês me contem aqui embaixo no comentário na live ao vivo, ou depois deixem aqui quando eu tiver gravado. Mas se você já tentou e foi difícil e você não conseguiu, já tem várias pessoas que passaram por isso também, pela mesma coisa que você. Deixa eu ver o que mais que eu planejei aqui pra vocês. E assim, não é uma coisa muito fácil da gente conseguir sair sozinha. É uma coisa que eu tava esquecendo de falar, mas é um ponto super importante. Porque às vezes a gente até sabe o que a gente tem que fazer, mas muitas vezes a gente não consegue fazer o que a gente precisa. Vocês concordam comigo? Eu acho que isso acontece em muitas áreas da nossa vida, né? Por exemplo, uma pessoa que é fumante, ela quer parar de fumar, ela sabe que ela tem que parar de fumar. Ela sabe que o cigarro faz mal, mas isso é o suficiente para que ela pare de fumar? Não é. Uma pessoa que tá com problemas de saúde por conta do peso, por exemplo, ela sabe coisas que ela eventualmente tenha que parar de comer e outras eventualmente que ela precise começar a comer, mas isso não garante que ela faça, que ela consiga fazer. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que saber o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa vida financeira é só um dos passos, mas não inclui todos os passos. Então, um passo é saber o que fazer. O outro passo é saber como fazer. Quando a gente sabe como fazer, eu acho que a gente aumenta muito as chances da gente, de fato, conseguir equilibrar nossa vida financeira. Mas, honestamente, também não acho que ele garanta, sabe? Só o saber o como. Eu acho que ali ainda precisa de um outro item, que é o que eu acredito fortemente, que é ter ajuda de uma pessoa de fora. Porque quando a gente não tem essa ajuda de fora, a gente fica, não sei se a palavra é confinada, às nossas próprias crenças, às nossas próprias dificuldades, aos nossos diálogos internos, que muitas vezes não são muito saudáveis, né? Isso acontece com todas nós, eu, você, nós e todo mundo, aquelas vozinhas falando coisas super negativas na nossa cabeça. A gente tem nosso auto-boicote, isso somos todas nós, ninguém tá livre disso. Então, se a gente fica tentando fazer sozinha, a gente incorre em muito mais erros, porque a gente tá ali, então, por exemplo, a gente tentou, não conseguiu, a gente já desiste, porque aí já tem uma vozinha na nossa cabeça que fala assim, ai, tá vendo? Você não sabe fazer isso aqui. Tá vendo? Isso aqui não é pra você, isso aqui não deu certo. E a hora que você tá com uma ajuda externa e você conta pra essa pessoa, por exemplo, que tá se passando isso na sua cabeça, quando vocês têm essas trocas, a profissional pode te falar, calma, não é assim. Tipo, você fez uma tentativa, a gente tem que tentar várias, vai por esse caminho, por outro, sabe? A gente não fica só confinada ali só o nosso diálogo interno, as nossas dificuldades, né? Até porque, se a gente for pensar, é esse nosso diálogo interno que trouxe nosso diálogo interno, né? Mais as nossas atitudes, né? Claro, que nos trouxeram a esse ponto que a gente tá agora, de perrengue financeiro. Então, se a gente contar com ele pra gente sair do sufoco, eu acho que a chance de sucesso é meio baixa, né? Eu não tô com isso querendo dizer que quem tentar sozinho nunca vai conseguir, que você não deve, não é isso. Mas é o seguinte, se você já tentou sozinho e não conseguir, peça ajuda. E pode ser que você nem tenha tentado e já queira começar com ajuda, que é uma coisa que eu também defendo. Inclusive, gente, antes de eu falar de uma oportunidade aqui pra vocês, eu só quero contar uma coisa. Esse exemplo que eu dei de a gente começa e já logo desanima, desiste, essa pessoa era eu. E não que eu não seja mais, tá? Mas assim, eu diria que eu estou em recuperação com isso, assim, porque eu ainda escorrego às vezes nisso, mas muito menos do que antes. Porque eu sempre fui essa pessoa
que assim, eu queria ter uma ideia, eu começava com um projeto. Não, porque agora eu vou fazer isso e vai ser muito legal. Tal. Aí na primeira dificuldade, ou no primeiro erro, eu já pensava, nossa, isso dá errado, isso não dá certo pra mim. E assim, quando eu tô lembrando depois que eu lembrar de algum caso específico disso, eu falo pra vocês. Mas eu fui assim quando eu comecei a querer fazer musculação anos atrás, quando eu quis fazer alguma atividade física. Eu já passei por isso várias vezes. E aí eu tô me treinando pra fazer diferente. Não, peraí, agora eu já começo com a expectativa muito mais ajustada, do tipo, não, quando começa dá errado. Inclusive eu sempre tenho falado isso pra minha filha, Maia, tudo quando a gente começa a dar errado. Tá tudo bem, isso faz parte. Pra ela não entender que isso é um problema, que isso é um erro. Não, faz parte dali. E aí, pra comentar com vocês um projeto assim que eu iniciei há pouco tempo, até fiz um stories aqui, não sei se vocês chegaram a ver. Eu fiquei com vontade de pular corda, acho que faz umas 3 ou 4 semanas. A gente tava num parque aqui em São Paulo, e eu tava com meu marido e minha filha, e aí eu vi uma moça pulando corda, assim, com muita naturalidade e facilidade. Eu achei aquilo lindo, assim. Eu falei, nossa, que fluidez, que prazer que ela tá sentindo em fazer aquilo, eu também quero sentir isso. E aí eu perguntei pro meu marido, você acha que eu consigo fazer isso? Ele falou, claro que consegue. Eu falei, o que eu preciso? Ele falou, você precisa treinar, você precisa pular corda. E eu perguntei isso pra ele, porque pra quem não sabe, meu marido é professor de educação física. Muito bem, no dia seguinte eu assisti um vídeo no YouTube e no outro dia meu marido comprou a corda pra mim. E no outro dia, então tudo isso começou num sábado, a minha vontade, na segunda-feira eu tava com a corda na minha mão. E aí eu comecei a pular, lá aqui embaixo do prédio. E dava errado, eu pulava, acho que depois da 20ª tentativa que eu consegui pular uma vez sem enroscar. E eu fiquei muito feliz. E aí depois eu consegui mais 5 vezes, mais 10 vezes, e quando eu iniciei esse projeto, eu coloquei na minha cabeça que eu queria pular corda e eu também queria não desistir. Eu não queria cair nesse meu ciclo de achar que se deu errado eu não consigo. Se eu tentei uma vez e não consegui, não vai dar certo nunca. E aí eu tô muito feliz, eu sigo pulando corda e eu tô adorando. Depois eu vou postar mais vezes aqui, porque fazia muitos anos, né, quando eu pulava mais corda. Eu pulei quando eu era criança e depois eu nunca mais. E aí eu decidi voltar a fazer isso e mudar essa vozinha interna, né, que ficava me boicotando. E aí, gente, pra finalizar, eu só queria dizer, se você tá passando por perrengue financeiro, de qualquer tipo, né, então, por exemplo, se você tá com dívida, ou se não tá sobrando dinheiro, ou se você até sobra dinheiro, mas seu dinheiro tá parado na conta corrente, ou tá na poupança, ou você quer começar a investir, ou você quer melhorar os investimentos que você tem, não importa em qual momento da vida financeira você esteja, por qual dificuldade você esteja passando, ou não importa por qual melhoria você queira lutar, né? Não importa qual melhoria você queira alcançar na sua vida financeira. Eu quero dizer que eu tô com as inscrições abertas para minha mentoria individual de finanças pessoais, tá? O link tá aqui na minha bio, aqui do Instagram. Você vai cair numa página de vendas. Oi, Cid! Seja bem-vindo. Eu tô terminando, mas que bom que você tá aqui. Depois vai ficar gravado se você quiser assistir. Então, o link tá aqui na bio da minha página de venda sobre a mentoria. Lá tem um botão que você clica e cai num formulário onde você vai me contar um pouco melhor da sua situação. Justamente você vai me contar pelo que você tá passando agora, que tipo de melhoria que você tá querendo ver na sua vida financeira agora, para que eu possa te ajudar. E aí o próximo passo eu vou ler as suas respostas, eu vou entrar em contato pelo WhatsApp e ali eu vou te explicar, a gente pode marcar uma reunião, uma conversa. Ali no WhatsApp eu vou te enviar os direcionamentos. Oi Lu, que bom que você tá aí também, seja bem-vinda. Eu vou mandar os direcionamentos pelo WhatsApp pra gente conversar melhor, eu vou te explicar sobre a mentoria, porque a mentoria ela é super personalizada, então ela não tem um valor único de sessões e um preço único, porque justamente cada um de vocês está numa fase da vida específica, e essa mentoria ela é super personalizada, ela é uma mentoria técnica, então eu tenho os conhecimentos financeiros para ajudar você a chegar no lugar que você quer chegar, para sair desse ponto, né, e ir pro próximo degrau ou para os próximos degraus da sua vida financeira. E também é uma mentoria muito humanizada, porque é isso, a gente não fala que não tem culpa, sabe? Tem acolhimento, tem apoio, tem eu pegar junto na sua mão e te levar para onde você quer, te ajudar com esses perrengues, a lidar com como as emoções estão atuando ali para te levar para uma situação financeira não muito saudável, sabe? Então, assim, queria fazer super esse convite aqui para vocês. Se vocês acharem que vocês estão no momento, que isso faz sentido pra vocês, tá? Eu tô com as inscrições abertas e vai ser um prazer ajudar vocês.
nesse restinho de ano, né? Porque aí vocês conseguindo melhorar a vida financeira de vocês, vocês já viram o ano, já começa o ano de 2024 com uma vida financeira já muito diferente do que tá agora. Eu não tô prometendo que vocês vão ficar ricas, que vocês vão acabar com todos os perrengues que vocês têm agora. Eu nem posso fazer esse tipo de promessa, porque cada uma de vocês tem uma situação específica, né? Mas o que eu posso afirmar é que se a gente começar esse ano a mentoria em setembro agora, em outubro, a gente já consegue fazer muita coisa juntas para sua vida já ficar muito melhor até o final do ano. Então isso eu posso garantir, que a gente fazendo o nosso papel juntas na mentoria, isso vai acontecer, tá? Bom, então acho que é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu precisava falar pra vocês. Tudo que eu preparei pra hoje, eu digo, né? Porque o assunto de finanças que eu trabalho, ele é gigantesco. Longe dele ser possível de caber numa live de 1 hora, não é isso. Mas tudo que eu tinha preparado pra falar hoje, eu falei. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí pra mim, nos comentários, antes da gente encerrar, eu estou por aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, contar alguma coisa... Bom, gente, então eu vou encerrar. Qualquer coisa também, se vocês quiserem, é só vocês deixarem no comentário aqui da gravação da live, tá? E assim, e uma coisa importante também, se vocês não têm certeza se querem fazer a mentoria, se vai poder, preencha o formulário. Me conta lá, daí a gente vai conversar e vai ver se é o seu caso, se cabe essa ajuda nesse momento ou não, como que dá certo, tá bom? Mas não deixa de pedir ajuda. Porque a gente não tá aqui pra ficar passando perrengue financeiro, a gente não veio aqui na vida pra ficar tropeçando no mesmo obstáculo, sabe? Pra gente ficar nos mesmos perrengues ali, patinando. Esse movimento, né, de patinar sempre no mesmo problema é muito ruim, né? Traz coisas muito negativas pra nossa vida. A gente não precisa passar por isso, a gente não tá aqui pra isso, tá bom? Então o que eu puder ajudar pra melhorar a vida financeira de vocês, estou por aqui. Oi, Paty, seja bem-vinda, já tô me despedindo. Obrigada, tia, obrigada, Cid. Mas, Paty, vai ficar gravado, tá bom? Eu estou me despedindo, então depois vocês acessem aqui a gravação e depois acessem lá no meu link da bio pra vocês preencherem pra participar da mentoria comigo, tá bom? Super obrigada pela companhia de vocês. Um beijo e boa noite.